isso, galera. Mais uma semana que estamos juntos, mas hoje, parem as máquinas, parem tudo. Hoje a gente tem um ícone da educação física. Se você já cursou, se você pensa em cursar, se você é um admirador da educação física, ou você já ouviu falar, ou você vai ouvir falar nele. Hoje, trazemos para vocês Sérgio Tavares. Sérgio, é uma imensa satisfação ter você aqui com a gente, porque por mais que talvez você nem tenha a noção da dimensão da sua importância para a profissão, quando eu falei com algumas pessoas, poxa, eu vou gravar com o Sérgio Tavares, mais da metade foi meu professor, eu conheço, poxa, vi ele lá. Então, assim, muito obrigado por você ter vindo aqui gravar com a gente, tentar contar um pedacinho da sua história, porque eu acho que vai ser difícil a gente conseguir falar tudo. Passo a palavra a você para poder falar com o pessoal. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito as tuas palavras, uma maneira muito gentil de falar de uma história que eu acho que é uma história relativamente comum no contexto de um assunto tão grande quanto a educação física, e que eu tive a sorte de, num primeiro momento, de testemunhar. Houve uma série de eventos na minha vida, desde criança até esse momento, até hoje, quando nós estamos conversando, em que a educação física andou muito perto, muito próximo, e que parecia uma coisa de ser um predestinado a me envolver, não como profissional, mas como militante. Mas antes de me tornar um profissional, antes da condição de militante, na verdade eu fui uma testemunha, né? Então, sob o viés de uma história da profissão que chegou ao ponto em que nós chegamos hoje, que realmente a maioria das pessoas que estão nos assistindo talvez não tenham noção do que é a educação física brasileira em termos comparados. Nós somos uma referência planetária. Na verdade, comparado ao passado e ao exterior, né? É verdade, eu me refiro principalmente a isso. Não existe um país no planeta hoje que tenha esse setor da sociedade tão bem organizado quanto nós. E a gente vai falar sobre isso, mas eu já começo sendo muito abusado, que eu vou discordar das tuas palavras. Não é sorte, é aquele famoso encontro da preparação com a oportunidade, né? Porque você esteve preparado para isso. E eu entendo essa sinergia, né? Porque a sua história ela é totalmente entrelaçada com a educação física. E a gente vai começar a entender ela agora. Então, para a gente entender um pouco, né? Antes da gente chegar no Sérgio Tavares de hoje, para a gente entender um pouco o Sérgio, não sei se era Serginho, como é que era essa infância, se já teve alguma relação, você tinha alguma referência, como é que era essa infância do Sérgio? Não, existe isso sim. As boas coincidências começam por aí. Eu sou filho de uma mulher que foi uma das primeiras atletas do Rio de Janeiro. Ela pertencia à equipe de handebol do SESC quando o handebol estava começando. Eu estou me referindo aí à década de 60, né, e havia um time firme no SESC. Me lembro muito disso, eu era muito menino, mas eram as formiguinhas do SESC. A minha mãe com aquilo que chamava-se colã. Caramba! Um colã preto com uma formiguinha bordada aqui. E minha mãe era atleta desse time. E além disso, minha mãe era uma exímia dançarina. Dança de salão, participava de concursos com meus tios, então eu trouxe isso de dentro de casa. Ou seja, tanto esporte como movimento, né? Que permeavam a tua... No futuro teria um grande impacto na minha vida, mais para frente eu viria a me envolver muito diretamente com isso. Meu pai era apaixonado pelo esporte, mas o que ele me ensinou de verdade foi a gostar mais do Flamengo do que de futebol. Nossa família... Sabe a decisão. Quinta geração de fanáticos agora com meus netos, então assim, a gente gosta mais do Flamengo do que de futebol. E a minha mãe era aquele exemplo direto. Então com ela eu aprendi a gostar do esporte, mas objetivamente também, por exemplo, com ela eu aprendi a nadar. Olha. Na praia. Do lugar que nós passamos a frequentar por conta de uma outra boa coincidência. Ela me levou para um dos ícones de organização da educação física no setor do lazer na cidade do Rio de Janeiro, que foi a colônia de férias da Escola de Educação Física do Exército. Ali foi importante, porque, em primeiro lugar, há quem diga diferente, existe uma linha de
estudos que coloca esse título para a Escola de Educação Física da Polícia Militar de São Paulo, mas há quem acredite que a primeira formação civil em profissionais de educação física foi aqui na Escola de Educação Física do Exército. E foi lá que eu fui parar e tive professores que na época vinham da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na colônia de férias, e professores militares formados dentro daquele núcleo. E aquilo foi historicamente importante para a educação física. Por quê? Porque era um regime fechado, autocrático, que através do esporte com as crianças fazia uma política social de muita simpatia que funcionava. E que dava acesso, né? Dava, porque na minha família, por exemplo, havia um certo apoio ao regime, aquele regime horrível, ganhava um viés simpático por conta de algumas coisas que faziam. Você quase que desconstruía, né? Com as crianças ali. Era muito forte o movimento. E as famílias tinham acesso a um lugar extraordinário, lindo, histórico. Sim, uma vista. Onde o Rio de Janeiro foi fundado, ali entre o Caradicão, o Morro Caradicão. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Sérgio. Quando você vai para essa colônia de férias, além da influência da sua mãe, o nome da sua mãe, a gente tem que falar, né? O nome do pai e da mãe, né? Fala, por favor, né? Eu sou filho do Zé Luiz Tavares e de Marilene Ferreira. Ah, dona Marilene. Essa busca pela colônia de férias, além da referência dela, você já tinha essa vontade de buscar prática? Você já se identificava com o movimento ou foi como férias mesmo? Não, assim, imediatamente aquilo entrou na minha vida definitivamente. Foi quando eu ganhei as primeiras medalhas em competições que eu tenho até hoje, os primeiros diplomas. A primeira bicicleta que eu tive minha, eu ganhei porque era o prêmio de uma prova de ciclismo. Que bacana! E aí ela estava lá, pá. Então, a gente tem muitos registros disso. Então, ali o esporte, a educação física entrou na minha vida com uma força muito grande. Eu entrei por essa porta. Não foi uma porta qualquer, né? E que me permitia uma relação muito direta, porque uma vez mordido, você não sai mais. Então, dali eu saí para o clube, onde eu fui fazer o primeiro esporte de clube, a escola, onde eu procurava as aulas de educação física com muito interesse. Ou seja, você já tinha esse vínculo de busca mesmo, né? Havia esse traço de personalidade, mesmo na infância, mas isso foi detonado por uma oportunidade que surgiu, e daí para frente foi uma caminhada muito próxima. Como eu falei antes, o país passava por um momento que, historicamente, os regimes fortes, eles dão prestígio ao esporte. Sim. Por conta do que isso significa em termos de propagar valores que principalmente os regimes fechados e populistas fazem grande propaganda de disciplina, de empenho, querendo são os valores que são instalados, né? As responsabilidades de quem não dá certo e quem não faz aquilo, e quem não tem oportunidade. Então, ícones da época, como o próprio Pelé, o João do Pulo, na época, era muito explorado nesse sentido, e havia a perspectiva de ter uma nação olímpica. Então, eu vivi isso tudo entre ser criança e ser menino. E isso trazia, obviamente, um reflexo para os clubes, para as escolas, e facilitava a vida de quem tinha esse, como eu disse, traço de personalidade. Então, assim eu fui parar no esporte, né? Primeiro no futebol, como goleiro, sempre fui um menino destacado. Você era um poliesportista, então, né? Você conseguia ter boas inserções em várias modalidades. Né? Porque o que a gente hoje conhece como inteligência sinestésica estava presente. Até hoje eu tenho bastante facilidade com essas questões todas e mantenho a minha condição de atleta, sou atleta, né? Participo das competições até hoje, eu nunca consegui. Foi mudando a modalidade, né? Mas eu nunca consegui largar o esporte, e embora esse ano eu esteja um pouco devagar na preparação, mas espero estar participando das competições de final de ano agora. E assim, lá começou com os clubes e com a escola, os professores de educação física encaminhando para os clubes. Primeiro foi a questão do futebol, logo depois houve a questão do basquete. No basquete eu fui para o Flamengo. E no Flamengo eu tive a junção chance... do que você mais gostava, né? A paixão, quando eu fui para jogar no Flamengo, aí meu pai nos fez sócios do Flamengo. Aí apareceu uma outra modalidade que foi o remo. Então eu fazia o basquete e o remo.
Era apaixonado completamente com aquilo. Aí eu estou falando de ter 11, 12 anos. Caramba. Né? E fui atleta do BUC. E, pô, aí conheci uns ícones assim, importantes. Mas, num determinado momento, fui para o esporte que mais me prendeu formalmente. Fui para o vôlei. E no vôlei, aí eu federei, né? E comecei uma trajetória Isso na adolescência ainda? Infantil, 14 anos, tá. 13, 12 anos, e foi até a minha vida adulta. Joguei as competições oficiais até os 25 anos aproximadamente. Né? Migrei para o vôlei de praia quando eu tinha uns 22, 23, mas a minha história formal com o vôlei foi essa. Mas, paralelamente, havia umas questões muito ligadas a capoeira. Fui discípulo de mestre Zé Pedro, que é uma lenda da capoeira no Rio de Janeiro, por conta da história que ele trouxe da Bahia. E com 12 para 13 anos, fui a primeira leva influenciada de surfistas na cidade. Porque com 12 anos? Porque vejo mais famosos, né, que hoje em dia são até meus amigos, o Surrico, o Daniel Friedman. Eles trouxeram o esporte para a cidade com força. Já tinha tido uma história antes com o Arduino, mas eles popularizaram. Uhum. E aí eles influenciaram um grupo de meninos um pouco mais novos do que eles. E eu consegui meu pai a comprar a prancha. E aí também nunca larguei. Isso nunca foi largado. A minha relação com o oceano através do surf continua até hoje. Participo das competições. Hoje a minha vida de atleta é voltada para o surf. Né, e o que é necessário para que eu me mantenha firme na água. Mas o surf foi uma questão muito sólida, muito firme, e durante muito tempo a capoeira também foi. Estive em alguns segmentos, mas sempre estive de alguma maneira ligado a um grupo, a um outro. Estive com a Capoeira Angola no momento, fui para a federação, onde progredi bastante com o pessoal da UFRJ, professor Escaranha, um ícone grande, que era o mestre do professor Nilo, que durante muito tempo respondeu pela disciplina na UFRJ também. Então estive muito presente com essa área popular, porque ainda tinha minha mãe, que era o negócio da dança, e a gente ia para tudo quanto é lugar, e eu não aprendi a dançar em academia, eu aprendi a dançar nas gafieiras, nos bailes com ela, tomando bronca, né? E a gente tinha uma vida bastante intensa nisso, mas assim, sempre a questão do movimento muito Sempre presente. a questão do movimento. Isso fica muito claro na sua fala. Queria te fazer uma pergunta, Sérgio, fugindo um pouco da tua história, mas que você pudesse falar para quem está assistindo, da tua visão hoje como profissional, mas da sua vivência. Óbvio que a tua história, ela não é uma história que todos vão seguir, né? Com o esporte, com a federação, com a competição. Mas como é que você percebe que a sua fala traz uma influência muito forte do movimento na sua primeira infância, né? Ali, início da adolescência. Como é que você percebe a importância da educação física escolar na vida da criança? Né? De ter essa, independente se vai se tornar atleta ou não, mas como é que você percebe a importância do fortalecimento da educação física escolar na vida da criança? Não, a disciplina educação física, ela tem a base da legitimidade de todas as disciplinas. Nós estamos falando de um tipo de inteligência. Mas como seria a escola sem a matemática? Como seria a escola sem o idioma? Não existe na formação do ser humano para um desprestígio da sua questão de relação com o movimento em relação comparativa com a sua capacidade de cálculo ou de expressão. Porque você não vai exercitar o cálculo e a expressão ou os seus conhecimentos gerais ou científicos se você não estiver bem organizado perante aquilo que comunica você com o planeta, que é o teu corpo. E eu não estou me referindo a uma interpretação do corpo no sentido fisiológico, anatômico só. O teu corpo é uma manifestação política. Perfeito. Então, assim, como a escola... É a base de tudo, né? Como a escola, que pressupõe uma organização sua dentro do coletivo do que você faz parte, pode desprezar essa dimensão de organização? É óbvio que quem pensa assim está oferecendo um lapso de capacidade intelectual estúpido.
Porque chega a ser retrógrado, né? isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido que a educação física não seja muito forte no lugar onde as pessoas vão para se organizar perante a sociedade. É a construção, é a formação, né? Como é que se faz isso? Então, hoje, nós temos uma condição relativamente confortável, mas é necessário, como a gente sempre fala, é necessário estar atento, porque nós somos severamente castigados por tentativas sem nenhum sentido de macular esse processo. Olha, tentativas sucessivas, né? Nós estamos num momento histórico, nós estamos conversando hoje num determinado momento. Mais para frente, quem vai nos assistir, por exemplo, precisa entender o que está acontecendo com uma excrescência hoje chamada novo ensino médio, que é uma tentativa de diminuir, dentro do ensino médio, a educação física, com mirabolâncias que são fruto de uma torção, de uma ideia que nem era tão ruim assim. Então, quando nós queremos criticar isso, nós falamos assim, mas de onde saiu? Aí os defensores falam assim, nós estamos falando de tigres asiáticos, a Coreia, por exemplo, nós estamos falando de países europeus. Não é verdade, é mentira. Porque a Coreia não fez isso. Pelo contrário, a Coreia não fez isso. O que eles estão defendendo, e que faz sentido, é de uma organização de conteúdo que não seja fruto exclusivamente do modelo fordiano, onde você tem que decorar para fazer uma prova, e que você começa a dar sentido a um projeto de vida mais íntimo durante o ensino médio. Não é só reprodução, né? Isso é uma coisa muito louvável, que deu certo em alguns lugares, como, por exemplo, nesses que eles citam. Mas não o que está se fazendo aqui. Então, é uma tentativa de... Não é só a educação física que é vítima disso, não. Sim. Mas é uma tentativa de se diminuir a importância de um tema que não está disponível para discussão. Porque os lugares que estão à nossa frente não fazem isso. Não fazem isso. Então, assim, a educação física, ela não vai sair da escola, porque a sociedade vai se movimentar. Como nós construímos uma casa cujo principal princípio é a defesa da sociedade, já vai começar por aqui. Já vai de encontro, né? Já vai. E que, na verdade, quanto mais tem essas tentativas, mais a educação física se fortalece e a sociedade entende essa importância. Só vão dando essas bandeiras para a gente, e a gente, hoje, representado por uma nova geração de professores que já são filhos da regulamentação, porque eu não entrei para uma educação física como nós vemos hoje. A gente vai falar disso. A gente vai falar disso agora. E vocês precisam acompanhar sem nenhum corte, porque a cada momento tem aula. Então fiquem aí o tempo todo. Voltando para a história de Sérgio Tavares. E aí você então tem uma adolescência competitiva, em várias inserções, mas competitiva. O vôlei principalmente, né? Na capoeira andando junto, né? Andando junto, já fui capoeirista, eu entrei na capoeira com 10 anos, né? Surfista, dos 12 para frente, eu nunca deixei, mas eram realidades paralelas. O vôlei não, eram 4 horas de treinamento por dia. O vôlei era, como você falou, formalmente era o carro-chefe. Era o vôlei. Ali eu me organizei e comecei a montar o que seria o projeto profissional. Por quê? Porque influenciado pelo esporte formal, eu entendi que eu queria ser, olha só, treinador de vôlei. Eu acho bom, olha só. Eu achava que a educação física seria isso na minha vida. Entendeu? E fui. E graças a Deus eu fui muito bem sucedido como treinador de vôlei. O problema é que quando chegou a hora de botar o pé dentro de uma escola de educação física, eu atirei no que vi e acertei no mundo, né, de possibilidades. Então, e isso normalmente acontece, né, Sérgio? Quando a pessoa eu achei muito interessante no início da sua fala que você disse que o bichinho te mordeu. E normalmente, para alguns profissionais, a educação física que escolhe ele, né? E é isso que aconteceu contigo claramente. E normalmente existe um fator motivador, né? Ou, por exemplo, como você falou, ser só técnico de vôlei, ou ser um preparador físico, seja qual for. E aí quando você, exatamente esse movimento, quando você entra, é um leque, né? Então o mundo abre, né? E aí mais uma boa coincidência, porque isso aconteceu no iníciozinho da década de 80, né?
Então, assim, eu tive lá uma influência do meu pai, que foi um homem muito forte na minha história, ele era um jornalista muito bem sucedido, então, num determinado momento, assim, ainda passou muito jornalismo, mas, na verdade, sempre foi educação física. Eu já entrei na época, segundo grau, pensando para onde eu ia, o que eu ia fazer, né? E aí, quando a gente faz isso, eu estou falando do início da década de 80, as pessoas não conseguem também ver um cenário em que não havia fitness. Era escola, né? Ou esporte. E as academias eram frequentadas, veja bem, olha se as pessoas conseguem construir isso, né? Assim, academia, mulher em academia, esquece. Na década de 70, não tinha. Era uma coisinha assim de ginástica que ali o Kennedy Cooper teve no Brasil, aí começou aquela história de andar, virou até uma coisa, vou fazer um Cooper como vai fazer o sentido. Era uma figura de linguagem interessante, que era fazer Cooper e correr na praia, por causa do teste de Cooper. Aí tinha uma coisinha aqui, outra ali, de um grupo. Pontuais, né? Muito pontuais. As academias eram frequentadas só por homens, com pesos livres. E era um cenário muito interessante, muito pitoresco. As pessoas iam para a academia pitoresco bem de sunga, de chinelo havaiano e uma toalha. Era assim que se fazia ginástica. Era praia indoor. Só que eu, por exemplo, morava no Meier. Tinha uma academia. Você imagina o que era a região do Grande Meier com uma academia. Chamava Academia Meier. Então, e era uma coisa assim, o modelo estético não era o modelo grande, de musculatura definida. Não, a gente estava num período em que isso não era tão popular assim. Se você pegar tudo que tem a ver com a estética, com o estudo do belo naquele momento, você vai ver um outro padrão. Uhum. E aí houve uma série de questões, envolvendo inclusive uma novela da Globo, que havia uma academia, porque na Zona Sul começou a aparecer alguns núcleos. Apareceu uma, apareceu outra, aí o Rio de Janeiro, como tambor de ressonância cultural para o Brasil inteiro, mostrou uma academia. Na rede aberta. Mas aí começou a aparecer academia, no início da década de 80, começou a aparecer academia em tudo quanto era canto. Na minha rua, por exemplo, apareceu uma, começou a aparecer um monte de coisas, e o fitness começou a ganhar força. E aí houve também uma revolução na educação física, porque o eixo começou a se equilibrar. Então só se ia para a educação física antes para fazer o quê? Ser treinador. Ou escola ou treinador. E mesmo na escola, a figura do profissional de educação física da escola era do profissional treinador. Uhum. O bom aluno era o bom aluno que era o aluno que executava bem os movimentos técnicos. Historicamente, nós conhecemos isso como movimento tecnicista. Foi o auge do movimento tecnicista. E aí entra uma história de saúde meio torta, porque a saúde tinha a ver com a aparência e não... Era estética, né? Era estética. Então isso ganhou força comercial. Passou a ser um segmento comercial muito forte, de prestação de serviços, de roupa, enfim, aquilo ganhou muito. Alavancou um novo mercado, né? E aí esse mercado que hoje domina a educação física, nós temos alguns dados na Universidade de Castelo Branco, mas assim, seguramente 80% dos alunos que se dirigem ao curso de educação física hoje tem o foco do fitness, voltados para a área de fitness. E a primeira educação física que eu conheci, além de não existia o fitness. Não existiu fitness. Quando as pessoas precisam fazer um exercício muito duro de fantasia para imaginar a educação física, sem isso. Então era o esporte, o movimento olímpico muito forte no planeta inteiro, né? Já vinha de uma coisa assim da década de 70, politicamente muito firme por causa da Guerra Fria, que se criou o quadro de medalhas, que não era um movimento oficial do Comitê Olímpico, mas era para competir a Rússia, os Estados Unidos, os países periféricos, já vinha daquilo. Virou uma nova guerra, né? Através do esporte, mas aí os movimentos políticos dos Panteras Negras em 72, aqueles caras que ganhavam e denunciavam racismo, aí não podia, tinha que tirar a medalha deles, enfim. Aí vinha aquilo tudo, aí vem Barcelona com uma proposta diferente no iniciozinho, virou uma coisa, mas era uma coisa assim, o olimpismo era um movimento muito forte, muito sólido no planeta. Então, no Brasil, veio a questão do fitness com essa força,
influenciado por algumas questões norte-americanas, uns vídeos que vinham mostrando ginástica, isso ganhou força e aí veio esse mercado também. Nesse momento, a primeira escola que eu estudei, né, foi a Universidade Gama Filho, né, hoje, que faz tanta falta no cenário da educação física, uma grande escola, uma escola extraordinária. Inclusive, passar em frente dá uma dor, né, hoje em dia, né? Dá uma dor de passar no bairro, porque eram cerca de 30 mil pessoas, que de repente, assim, 30 mil pessoas é uma cidade que não é pequena. De repente, uma cidade como essa se extinguiu. E hoje nós vemos alguns movimentos com muita esperança, porque é muita dor ver a Gama Filho na situação que estava. E eu fui para lá. E lá era um grande centro, porque concentrava treinamentos de equipes olímpicas, concentrava treinadores olímpicos. Ou seja, você começou a ter acesso a um outro universo, não só do vôlei, né? Embora do vôlei, é verdade, olha como vai ser isso. Embora do vôlei tenha sido primordial para mim, porque eu cheguei lá e dei de cara com um professor chamado Célio Cordeiro, que foi muito importante pouca referência, né? na nossa história dentro do CREF, mas antes disso, foi o grande profissional de voleibol que houve no Brasil. Ele foi um treinador que trouxe uma revolução para alguns métodos de treinamento, tinha um prestígio internacional absurdo. Então, eu, que era atleta de vôlei, fui para a Universidade Gama Filho e dei de cara com ele. E aí eu me lembro de chegar no primeiro período e pedir a ele, professor, eu sou atleta, hoje eu jogo, o clube que eu jogo, não sei se era o América, o Grande Tênis, assim, eu posso acompanhar suas aulas, eu posso ficar um pouco perto. Eu queria ser um gandula lá para ele, alguma coisa, um monitor. E ele deixou, era um homem muito generoso, era um homem extraordinário, um gentleman, era uma pessoa única. Só que ainda tinha um valor agregado, que veio a ser muito importante para mim. Ele tinha um professor, que era o professor, ele era o professor titular, tinha um professor auxiliar, chamava Hamilton Leão. E esse cara, ele tinha uma história bastante interessante. Ele foi para a Olimpíada de 64, um time que o Carlos Nussmann fazia parte, e ele foi considerado o melhor levantador do mundo, o melhor toque, o fundamento toque. Ele era tecnicamente muito conhecido por causa do toque dele. Só que ele era um homem muito ligado à política. Era um grande militante. Então esse cara fazia do voleibol umas coisas muito raras. Por exemplo, assim, eu me lembro do golpe, quando houve a Guerra Civil na Nicarágua. O que ele fazia? Ele enchia um saco de bola e ia dar aula de vôlei no meio da guerra lá para as crianças que estavam sem fazer nada na Nicarágua. Esse cara me influenciou muito, mais na frente. A gente vai saber que isso deu resultado. Mas tudo começa com o Hamilton. E na Gama Filho, eu ainda dou de cara com uma coisa importantíssima que não existe mais, que era o grupo de atividade artística da Gama Filho. Eu participava do grupo de folclore. Você com a influência da dança da sua mãe? Da minha mãe. Verdade. E aquilo a gente viajava o Brasil inteiro. Ou seja, você se sentiu em casa quando você chegou na faculdade, né? Para uma casa que eu achei que não existia. Então, assim, eu comecei, não era só fazer a dança, não. A gente viajava o país inteiro. Eu conheci a Europa com um grupo de folclore. Bacana, sério. Então, isso começou a abrir muito por aí, porque começava a se discutir os princípios que no futuro da educação física se chamariam de cultura corporal, que veio a ganhar muito porte num determinado momento histórico da nossa área. Mas aí se começava a fazer uma visão mais progressista, menos ligada à área tecnicista. E isso, além de discutido em sala de aula, né, nas aulas de História da Educação Física, que eu nem gostava muito, acabei dando aula 24 anos de História da Educação Física. Tem gente que acha até que você é sociólogo, né? Historiador, sociólogo. Engraçado, assim, que isso vem da minha paixão pelo que a Educação Física faz dentro dessas áreas, porque em nenhum momento eu pensei em fazer o curso de História ou de Sociologia. Eu sempre quis ser o que eu sou até hoje. Era uma área sua de interesse, de estudo, mas não de formação. Para eu poder entender a educação física. Te dá base, entendi. Para eu poder entender a educação física. Nunca para eu namorar com o outro lado.
E eu não tenho nada contra isso não, porque eu tenho bons amigos que me influenciam muito, que fizeram esse caminho, que são historiadores. Era a tua busca pelo conhecimento, né? Profissional de educação física, muito competentes. Então, não estou desqualificando isso não. É que a minha praia sempre foi esse lado nosso aqui mesmo. Mas o Hamilton, ele tinha uma coisa interessante, que ele tinha uma casa lá em Porto Seguro. O pai dele era fazendeiro lá e deixou uma casa que era uma pousada. E ele, nas férias, ele permitia que os alunos mais próximos, como era o meu caso, fossem para lá para a gente poder dar aula para as crianças da região e aproveitava também as férias com ele lá. E aí ele organizava as nossas idas para alguns lugares. Com ele eu fui para a América Central. É muito difícil alguém que conheça a Guatemala. Você conhece alguém que conhece a Guatemala? Acabei de conhecer. O Hamilton, assim, olha, eles acabaram de sair de um regime militar, as coisas estão muito tensas. Eu estou indo para lá porque vai ter um congresso pan-americano. Por que você não escreve um trabalho? Eu escrevi, nós fomos aprovados. Na época, andar de avião era coisa de gente rica no Brasil. Assim, eu já estava na Castelo Branco nessa época. Eu me lembro de fazer uma rifa de uma coisa que também não existe mais, chamado Walkman, que a gente nas fitas, aí me deram uma bolsa, aí conseguiram reunir minha família, dinheiro para passagem. Eu fiz uma viagem com umas 5 escalas, sem exagero, pela América para poder chegar. E aí fizemos o congresso, mas também participamos de um movimento de greve. Eu vi pela primeira vez as pessoas se mobilizando. Ele me botou para falar lá de professores brasileiros. Então, esse viés que no futuro viria a fazer parte da organização do grupo de estudos que hoje a gente anda aí pelo planeta, pelo Brasil, teve essa âncora com o trabalho com o Hamilton. Né? E aí nós estávamos realmente na transição para o regime democrático, nós estávamos com a educação física apresentando séria oposição àquilo que no passado tinha servido ao regime. Então foi uma época um pouco de polarização, que hoje já está mais equilibrado. Né? Hoje já está mais equilibrado. Mas na época foi importante assim, a gente jogar para o outro lado para poder chegar nesse equilíbrio. Então, assim, nesse momento, na Gama Filho, eu comecei a conhecer uma outra questão importante, porque o Jorge Steinhilber já era o professor que andava com essa ideia de regulamentar. Isso, década de 90. 84, 85, antes de 90 ainda. Começava isso. Quando foi chegando na virada para a década de 90, aí houve uma adesão importante. Por quê? Porque o movimento ele tinha a força da APF. Havia uma questão histórica que nós temos que deixar sempre muito firmes. Isso foi muito importante. Porém, havia um professor em atividade no Rio de Janeiro, né, que foi, como eu falei aqui de outro personagem, mas ele foi o pai de uma outra disciplina. A educação física também não conhecia uma coisa que hoje é muito forte, que é o marketing. Então, o marketing esportivo ele estava começando a acontecer. E um professor aqui do Rio de Janeiro, nosso conhecido, chamado Hernani Contursi, à época trabalhou na Adidas. Então, na Adidas, ele começou a desenvolver alguns princípios da área de mercado que ninguém tinha prestado tanta atenção até aquele momento com o esporte no Rio de Janeiro. E ele começou... Que é uma marca que tem tudo a ver com o esporte, né? E ele conseguiu ter essa... Na nossa realidade brasileira, altamente receptiva a isso. E ele viu outras coisas, porque, por exemplo, ele viu a força comercial e de publicidade que um evento como um congresso poderia ter. Então começaram a surgir os primeiros seminários, havia um grande que se fazia no Hotel Glória e a gente frequentava como estudante. Esse professor foi trabalhar na Castelo Branco porque ele foi aluno da 2ª turma da Castelo Branco e foi trabalhar numa reforma de currículo onde o marketing esportivo e a organização esportiva se fundiram. Antes a organização esportiva era só para aprender a montar as chaves, montar as competições. A competição. Ele trouxe uma leitura mais dinâmica de mercado e transformou a disciplina. E nesse momento eu tive a chance de ser monitor dele. Caramba! Então o professor Hernani era professor da casa
eu era monitor dele e ele começou a entrar muito profundamente no Rio de Janeiro com a história da regulamentação. Tínhamos passado pelo processo de direta já, politicamente, e aí ele criou o movimento da regulamentação já. Isso se espalhou com muita força, ele fez um trabalho muito forte. E você, como monitor dele, você estava acompanhando isso e vivendo toda essa história, né? Muito diretamente. Fui caminhando para a formatura, tive a chance de ter um bom desempenho como aluno, o que me rendeu um convite para imediatamente ingressar como docente na casa. Então a militância, que já me acompanhava no final do curso, se deslocou para o início da minha carreira acadêmica. E você, como docente, já dá sequência nesse movimento? Aí já havia um núcleo muito forte na Universidade de Castelo Branco, ligado a essa questão. Por ser a casa... a Castelo foi um polo, né? Por ser a casa onde Hernani estudou, por ter uma força grande nossa lá, começaram a surgir movimentos importantes. E havia uma outra questão que o Hernani trouxe, que foi a revista, a Sprint, onde boa parte de nós fez as primeiras publicações. Então a Sprint, ela é editora, né? Boa parte de nós começou essa carreira de livros, os artigos eram na revista e nós fazíamos... Até porque, Sérgio, havia uma carência, não havia? Uma carência de material nacional, né? Foi a primeira editora dedicada a esse tema. Perfeito. E já tinha muita gente ligada a esse tema. Então, os primeiros livros de musculação, de ginástica... Ou seja, tinha os profissionais, mas faltava o canal para chegar nos estudantes. Era um canal distante, difícil, internacional, coisas isoladas, coisas dentro da universidade. Até porque quem está assistindo, não sei se você imagina, mas não tinha internet, né? Eu tenho um amigo, sabe? Eu tenho um amigo que é da educação física também, que fala, quando a gente estava nessa época, as pessoas falavam que no ano 2000 o mundo ia acabar. Eu lembro disso. Ia ter o boom dos computadores, né? Ia acabar. Não, o mundo ia acabar. Você dizia que era uma guerra nuclear, que era alguma coisa assim, que em 2000 o mundo ia acabar. E aí, não acabou. As pessoas falam isso. Esse meu amigo fala isso. Sincero, você lembra quando a gente era garoto que falava que em 2000 o mundo ia acabar? E tem gente que acha que não acabou. Mas acabou. Acabou. Aquele mundo acabou. Acabou. A revolução tecnológica trouxe uma outra forma de habitar o planeta. É verdade. Né? Então, esse viés... A gente teve que fazer essa campanha toda sem internet. Se o Hernani tivesse aí... Um grupo de WhatsApp? Eu nem imagino o que poderia ter acontecido. Sérgio, antes da gente entrar agora na tua história como professor mesmo, né, já formado, eu queria também fazer esse bate-bola igual a gente fez na educação física escolar, mas você citou, por vezes, profissionais que foram fundamentais no teu direcionamento, vamos dizer assim, né? O Milton Leite é um deles. Para quem está assistindo, como é que você hoje, no patamar que você atingiu, você percebe a importância de boas referências? Digo isso porque muitas pessoas, na sua atuação profissional, não entendem o quão pode estar interferindo na vida das pessoas, né? Então, como referências positivas que você teve na tua trajetória te direcionaram para um bom caminho. Então, como é que você percebe essa importância do profissional, independente da sua área de atuação, tentar ser uma referência positiva na vida das pessoas? Até hoje, essas pessoas estão muito vivas no meu coração e, com sorte, alguns ainda muito presentes. Quem me colocou na vida acadêmica, por exemplo, num ato de muita coragem, porque era um aluno que tinha acabado de se formar, né, foi o professor Valci Rocha. Continuo perto dele. Recentemente, no evento nosso aqui, eu estive com o professor Eugênio Correia, que foi um homem que acreditou muito nesse início também. Essas pessoas deixaram coisas na minha vida que não me pertenciam, das quais eu, no bom sentido, me apropriei e que me são muito úteis, não só no aspecto profissional. Então, muitas vezes, meus ímpetos íntimos me levaram para uma direção e essas pessoas forçaram o outro lado da balança, e isso foi muito bom para mim. Nunca me arrependi diante de determinados desafios de recorrer. Na melhor das hipóteses, é uma conversa. E, quando não possível,
às lembranças, aos exemplos, daqueles que se tornaram, naquele momento da minha vida, aquilo que eu gostaria de ser. E não virei a mesma coisa, cada um tem a sua história, mas a história deles está presente na minha. Legal. A história deles está presente em tudo que eu faço. Então, eu me pergunto, assim, como será viver sem uma referência nesse sentido, né? Eles construíram os alicerces daquilo que eu pude fazer com a minha vida. Então, eles são fundamentais. A minha recomendação é que, principalmente os estudantes, entendam a importância, independente do assunto, porque o assunto se supera. Verdade. O que a gente dá de aula hoje numa sala de aula, no nosso caso, tem uns dados aí, né? Assim, 5 anos é o ciclo máximo para boa parte dos nossos conhecimentos. Isso vai embora. Mas o que você vive na sala de aula, por exemplo, eu estava falando aqui do Hernani, né? Assim, quando você me falou isso, eu lembrei de uma passagem específica, quando a gente dividia os grupos para fazer os eventos, que ele fazia os eventos. Aí ele falou assim, olha, eu vou querer saber quem é que vai ficar na liderança. E eu levantei meu braço e falei assim, mas professor, isso não é justo. Todo mundo vai querer fazer isso. Aí ele falou assim, você acha? Levanta o braço aí quem vai querer. E era uma turma de umas 60 pessoas. Só você lá. 3 pessoas levantaram o braço. Assim, essa edição eu nunca esqueci. Não é para todo mundo. Verdade. Não funciona do mesmo jeito para todo mundo. Por maior que seja o teu esforço. Então, eu queria fazer um movimento diferente. Como será não ter esse tipo de história para contar? É um risco que os mais vaidosos correm. É um risco. Né? Como será para uma pessoa lembrar que, ao invés de aproveitar aquele professor presente, criou um caso por causa de uma bobagem qualquer, argumentou questões que não são... Eu aprendi a ser um professor muito rigoroso. As pessoas, às vezes, na universidade me perguntam assim, por que o uniforme? Porque a Universidade de Castelo Branco você não pode entrar na sala de aula sem uniforme. Por que o uniforme? Que sentido faz isso? Faz todo sentido. Quando você entra numa sala de musculação, tá todo mundo de camiseta, de short, de tênis e de meia. Você sabe quem é o professor pela postura que ele tem. Então aqui nós precisamos fazer as pessoas aprenderem a colocar uma camiseta regata e um short com a mesma desenvoltura, com o mesmo decoro que um advogado usa o seu terno. É a construção profissional, né? Isso não é fácil. Eu sou assim porque na minha época nem com a barba mal feita eu podia entrar na sala. E aprendi com esses caras que a hora é a hora, não é depois da hora nem antes da hora. Aprendi que o sim é sim, o não é não e o mais ou menos é o mais ou menos. Isso não nasceu comigo. Isso vem dessas pessoas e vive dentro de mim. Isso é muito legal porque quando as pessoas te admiram, né, e é pertinente por tudo que você fez, essa tua fala traz que é uma construção coletiva, né? O Sérgio ele foi se moldando com as referências que passaram pela tua vida, né? Sem a menor dúvida, das quais eu tenho muito orgulho e dou crédito. Isso é legal. Reconhecer é muito importante. Bom, já falando de você como docente da Castelo Branco, logo após essa tua entrada como docente, vem cada vez mais forte esse movimento pela regulamentação, né? Não, também acho que as pessoas têm dificuldade para entender historicamente o que foi isso. Até porque não viveram parte, não né? Viveram. É verdade. Eu costumo comentar isso quando as pessoas falam disso, parece que estão falando da proclamação da República, da independência, porque foi um fato histórico que todo mundo sabe que foi importante, mas não estava lá. Então, assim, como é que a gente vai mostrar? Os conflitos. Imagina. Porque havia um segmento forte da educação física de extremíssima esquerda, que eu considero até um pecado falar que era esquerda, não era não, que era contra a regulamentação e que fazia com os seus alunos dentro de sala de aula propaganda contra, através de uma lavagem cerebral que era contra, em primeiro lugar, o que pressupõe o exercício acadêmico. Então você não pode pegar um filósofo e dar a sua versão do filósofo. Você não pode pegar um autor e dar a sua versão do autor. Os alunos de determinadas escolas eram muito influenciados por isso
nos taxavam de neoliberais. Então houve uma guerra interna muito forte, discussões muito acaloradas. Imagino que sim. Coisas... Algumas que não tem como você contar. Estou aqui escolhendo as palavras para falar isso que você já expressou. Assim, inclusive, eu reconheço alguns excessos meus na época, assim como do grupo que eu frequentava, mas foi muito difícil e aí veio a lei. E isso mudou completamente, isso foi um divisor de águas na profissão. As pessoas que estão na profissão hoje, elas entraram para uma educação física que não foi a educação física que eu entrei. Ninguém explica isso melhor do que na lembrança assim, do professor Tubino. O que era ser profissional de educação física antes disso? Só dependia de você se emocionar. Você trabalhava, você era bancário. Aí um dia você acordava e falava assim, quer saber de uma coisa? Agora eu vou ser professor de educação física. Pronto. E podia, desde que alguém quisesse te dar após o trabalho, você podia ir, entendeu? Era a coisa mais simples, mais inestruturada do mundo, como é em boa parte do planeta ainda hoje. Então isso mudou estupidamente a questão da profissão e inaugurou uma fase mais difícil do que a pré, que foi a construção desse processo. E, Sérgio, eu queria só reforçar essa fala que eu acho tão importante, porque muitas pessoas hoje, além de não terem vivido, não buscam essas informações, né, de como era. E, de uma certa forma, por não buscar essas informações, se opõem às conquistas. Perfeito. Não raro, Perfeito. Você encontra pessoas contra o sistema. Não, olha, eu vou lhe dizer, nós temos uma condição interna que gera debates até hoje. Mas uma coisa é você não gostar, ou não concordar, ou discordar em parte do que faz o atual presidente da República. Outra coisa é você ser contra a República. Exatamente, tem toda a diferença, é verdade. Então, o sistema CREF-CONFEF é a garantia de quem hoje está pensando em entrar. De que o bancário não vai acordar e não vai dar aula, né? Não vai estar ali. Verdade. A sociedade não tem mais que lidar com isso. E quem quer fazer disso um projeto profissional para sua família, para os seus filhos, tenha segurança de uma conquista que naquele momento foi... E aí nós começamos a ter que lutar para implantação, para consolidação, e aí até tem o capítulo da Sprint, que era a editora, foi a primeira sede do CREF, do primeiro CREF. Não tinha dinheiro, não tinha sede, não tinha nada? Tudo. Sabe como é que se construía dinheiro? Assim, nós dávamos cursos voluntariamente, nós rodávamos tudo quanto é canto, nós íamos lá para dar o curso. Para gerar recurso para poder implantar o sistema. Ainda tem um detalhe, né, Sérgio? Porque você já falou isso rapidamente, mas eu queria que você reforçasse. Era implantar um sistema que não tinha no mundo, né? Porque você não tinha espelho, né? Isso gerou umas coisas interessantes. Por exemplo, não tinha um código de ética para a gente se basear. O resultado, sabe nem qual para foi? basear, O resultado foi, segundo a época se disse, um dos melhores códigos de ética que se construiu no país. Porque nós juntamos uma cúpula acadêmica muito forte. Foi construído tecnicamente. Que organizou um trabalho de primeiríssima linha. Então nós tivemos que construir o sistema, mas nós tínhamos que construir os parâmetros morais que iriam orientar aquilo. Perfeito. O código veio daí. Fizemos um código extraordinário. Então isso começou a se espalhar pelo país. Por quê? O Rio de Janeiro, como tambor de ressonância, montou o primeiro CREF, e aí, ser profissional de educação física no Rio de Janeiro e Espírito Santo passou a ser uma coisa completamente diferente do que ser profissional de educação física na Bahia. Sim, que não estava instalado o sistema, As né? coisas começaram, o processo de contaminação começou a ganhar muita força. E aí nós começamos a ajeitar os setores. Hoje, por exemplo, acredito que a área de fitness está muito sólida. Outras nós precisamos avançar com um pouco mais de força. Isso gera, até hoje, algumas questões nossas internas. Internas quem? Da educação física. Sim. Os profissionais precisam debater, discutir, chegar a se fazer representar. Então, esse processo foi muito importante. Na minha vida, houve um compromisso assumido com isso. Cada movimentação que tinha que ser feita, a nossa grande força qual era?
as universidades. Então nós tínhamos núcleos dentro das universidades, essas lideranças que hoje muitos deles estão como dirigentes em várias frentes, inclusive no CREF, ganhou um nome específico, um nome fantasia, vamos dizer assim, que era o CREFinho, eram polos de mobilização, núcleos de mobilização política em benefício da profissão em cada uma das universidades. E ali já seriam novos profissionais que estariam no mercado já nessa nova realidade. Nessa nova Perfeito. realidade, entendeu? Isso foi um processo de transição importantíssimo, consolidou o sistema. No Rio de Janeiro, qualquer coisa que queriam fazer contra a gente era complicado, que tinha que encarar as universidades todas, tinha que encarar 3 mil estudantes na porta da Até porque o sistema era feito para eles, né? Eles se apropriavam disso. Entendiam isso, Perfeito. Os professores levavam, então assim, não era fácil. Qualquer problema, ex-jogador vai dar aula, não sei o quê. Como tiveram diversos movimentos, né? Muitos, e a gente ia para a rua, a gente marchava, a gente ia para a rua. E na rua nós éramos muito fortes, muito fortes. Houve um episódio com o governo Dilma envolvendo uma situação nossa em que houve um grande movimento em Copacabana, em geral, naquela época, em relação... Que teve repercussão mundial, né? Mas nós fomos parar na capa da Educação Física, de uma bandeira que a gente fez, né? Fomos parar na primeira página do New York Times. Nosso trabalho tinha repercussão. Os políticos começaram a prestar atenção. A frente parlamentar, montada para garantir nossos direitos, começou a ganhar força. Tive uma experiência humana fantástica. Conta pra gente. Que foi a candidatura montada pelo nosso grupo. Então, tive meu nome como candidato a vereador. Fizemos uma campanha bacana pra caramba, porque foi um nome escolhido por conveniência coletiva, não foi uma iniciativa minha, e aquilo foi, para mim, foi uma coisa muito, muito, muito importante. Então, nós pegamos o ideário da categoria, transformamos em campanha, escolhemos um partido que correspondia a esse ideário. Muita gente participou, tivemos votação. Eu não entrei, não, acho que eu fui poupado, porque certamente a minha vida de político não teria sido tão boa quanto foi a minha vida de professor, porque ser político no Brasil não é ser professor, e eu sou muito feliz com a minha história, mas tivemos votação de vereador. 3 vereadores com menos votos entraram. Então, assim, eu particularmente fiquei muito emocionado com isso, que foram, se eu não me engano, 7.400 votos em 2004. 7.400 votos elege vereador hoje. Em 2004. E sem acesso à internet, né? Não tinha lugar o que era hoje. Tinha umas coisas. O Hernani, por exemplo, ele bolou um negócio de uma praguinha, que era um adesivo que ele... E meus alunos pregavam aquilo em tudo quanto era lugar. Era engraçado que os cachorros de Realengo começaram a ter a ideia de botar nos cachorros. Então eu vira lá o professor Sérgio Tavares, que ele era engraçado pra caramba. E a gente conseguiu fazer um número, assim, 7.000 e tantas pessoas saírem de casa para escrever meu nome no... Eu não conheço 7.000 e tantas pessoas. Então, foi um trabalho coletivo e nós não entramos, mas aquilo deu muita força para a gente. E aí houve a oportunidade de deslocar o nosso ideário para a máquina. No momento... Teve o entendimento que existia uma força ali dentro, né? Exato. Isso vinha de uma situação construída por nós no meio social, porque um pouco antes... Nós tínhamos, na Castelo Branco, um convênio com a Vila Olímpica da Mangueira. O Chiquinho, que também, assim, a política entrou na vida dele a partir de um determinado momento. Antes desse momento, ele era um profissional de educação física muito firme, muito forte. E ele foi um empreendedor social. Basicamente, a área da educação física na questão social ficava com o SESC, a ACM, onde Hernani contou-se, trabalhou um tempo, mas ele teve a ideia, ele era mangueirense, doente, frequentava muito a quadra da Mangueira, e ele era estudante de educação física na Gama Filho, onde a gente ia estudar num lugar que chamava-se Vila Olímpica. Então ele lá com os baluartes de Dona Neuma, resolveram fazer um programa para as crianças. Ele era atleta de atletismo, ele cavou uma caixa de salto e botou as crianças para treinar.
E começaram a chamar aquilo ali de Vila Olímpica. E depois ele conseguiu o terreno, cedido por um político importante da época, que é pai de um colega nosso importante, pai do Bruno Castro, o Dr. Paulo, que era presidente da Rede Ferroviária Federal, e aí se fez a Vila Olímpica da Mangueira. Aquilo explodiu, sim, mas virou uma linguagem ainda desconhecida em termos de código. Por que deu certo? Ninguém sabia. Então, a Mangueira fez um convênio com a Castelo Branco e nós decodificamos os procedimentos que levavam àquele tipo de empreendimento social, que era um centro esportivo dentro de uma área, construído dentro de uma área vulnerável socialmente. Quando nós estávamos fazendo isso, o prefeito César Maia foi eleito e disse que queria fazer uma rede. Então nos procurou na Castelo Branco. Então nós, com o que estávamos estudando da Mangueira, montamos esse programa das Vilas Olímpicas que estão hoje pela cidade. A área técnica orientou os procedimentos arquitetônicos, por exemplo, que tinha muita coisa equivocada, e montamos o projeto técnico, o que ia habitar as Vilas Olímpicas. Construímos isso, virou um programa de pós-graduação, porque se você quiser fazer a gestão de um hospital, tem pós-graduação em gestão hospitalar. Se você quiser fazer, precisávamos montar isso para centros esportivos, fizemos isso, e aí disso veio uma repercussão grande que levou à candidatura. Não, e as Vilas Olímpicas realmente elas deram acesso, né, à população de uma forma inigualável, né? Enquanto foi mantido dentro do programa que nós, profissionais de educação física, construímos, né, eu liderei parte desse processo, mas muita gente fez coisas muito importantes em relação a ele. Eu lembro, por exemplo, da iniciativa do professor Alfredo Mellen, que nos faz muita falta. Ele fez um manual importante que depois serviu para a gente fazer um monte de coisas a partir dali, revisões. Nós montamos um belo programa de políticas públicas, monitorado pelos indicadores, pelos índices, ou seja, a presença acadêmica ali fez com que as comunidades ganhassem muita força. E isso trouxe para dentro das universidades, com esse movimento político, a chance de se lançar, e hoje nós temos solidez na área política, os políticos entendem o que nós representamos e houve esse reflexo. Como isso estava acontecendo, também houve um outro movimento que foi separar a carreira de bacharel, sim, e de licenciado. À época eu tinha uma opinião, que hoje mudou, né? Porque eu olhei exclusivamente pela qualidade acadêmica. Ficava melhor formar só o bacharel e só o licenciado. E talvez isso desse certo no Líbano, que é um país menor que o Sergipe. No Brasil, eu mudei a minha opinião porque você não tem essa realidade que permita, assim, a maioria das cidades brasileiras não tem nenhuma coisa nem outra. Se você tiver como é que... Então hoje nós militamos pela reorganização desse dado, né? Mas a ascensão da licenciatura a essa condição diferente trouxe para ela e para o bacharelado o tema da cultura corporal, aonde, ao contrário da visão tecnicista, como comentei antes, o corpo deixava de ser uma manifestação biológica, anatômica, fisiológica e se transformava numa manifestação política. Signos sociais grudados na tua imagem contam a história do teu povo, não a tua, sim, a história do teu povo. Como um profissional de educação física não vai decodificar isso? Isso levava a equívocos que começaram a se extinguir. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, se você tivesse que dar uma aula de voleibol em Santa Cruz e você pegasse a mesma aula de voleibol para dar no Leblon, uma das duas aulas, pelo menos, seria muito mal sucedida. Exatamente. Por conta da ausência de preocupação de leitura disso. Então, nós começamos, a partir daí, a preparar os profissionais para ter a capacidade dessa decodificação. Se você joga se eu ou você entrarmos numa pirâmide, nós vermos lá os hieróglifos, aquilo ali para a gente são assim, falcões, traços, crocodilos. Se um arqueólogo entrar ali, ele decifra aquilo, ele sabe quem morou ali, o que fez, quantos filhos teve.
O profissional de educação física, ele precisa olhar a pessoa ter a capacidade, né? E ter a capacidade dessa leitura. Então nós começamos a investir muito nessa linha. Eu vinha de uma história de ser tutor de empresa júnior, um trabalho ligado ao Sebrae, que deu muito resultado. O Crefinho, por exemplo, da Castelo Branco, era muito ligado à empresa júnior, deu muitas alegrias, foi a primeira empresa júnior de educação física que houve no país, mas eu comecei a me deslocar para esse viés. A saída de alguns momentos da política, fui para a Secretaria de Esportes, ocupei a direção técnica da Secretaria de Esportes por 2 vezes, mas eu academicamente comecei a me organizar para isso. Porque nós começamos por causa das Você entendeu a necessidade dessa demanda, né? As vilas olímpicas dentro das comunidades começaram a mostrar o que esse raciocínio faria em cenários sociais falidos. E nós começamos a protocolar isso. Nós começamos a montar um protocolo para isso. Como interferir? E nós começamos a ver que as pessoas não tinham essa informação. Então, a coisa é assim. Por exemplo, a última missão internacional, porque a gente roda o Brasil inteiro, mas a última missão internacional foi a que eu comentei na fronteira da guerra da Síria, em território libanês. Nós, profissionais de educação, nós educamos para que aquele cidadão seja um bom cidadão no coletivo onde ele faz parte. A comunidade tem que ser melhor para que ele se torne um cidadão melhor. E isso tem que acontecer na escola. Se a escola não estivesse ali, ele não seria um cidadão. Quem é educado aqui em Campo Grande, no bairro de Campo Grande, é educado para fazer de Campo Grande um Campo Grande melhor do que era antes. A família e a escola constroem isso. Como você faz isso com uma criança que nasceu dentro de um campo de refugiados? Não tem, no nosso caso lá... Não tem nem referência cultural, né? É um pária, não tem certidão de nascimento. Na Síria, ele não tem esse documento. O Líbano nega a dar, e a vida dele é um campo de refugiados. Eu educo ele para participar de qual coletivo? Eu educo em qual idioma? Eu faço quais brincadeiras com ele? Quais são as referências que essa criança vai ter? Como é que a gente faz isso? A ciência não tem resposta para isso. Isso precisa ser estudado. Como você vai entrar dentro de uma comunidade que nós vemos hoje dentro do Rio de Janeiro e vai fazer com que os valores daquele menino consigam arrumar direito o que faz dentro daquela comunidade? O grupo de traficantes e o grupo de policiais. Qual comunidade do Rio de Janeiro hoje, um menino desse, quando vê uma operação policial, se sente protegido? Como é que nós trabalhamos isso dentro da escola? Isso não se trabalha só com a anatomia e a fisiologia. Isso vai precisar ser trabalhado com aquilo que é a situação política que envolve aquele personagem. O contexto cultural e social, né, da inserção dessa criança. Né? Como é que nós vamos preparar um profissional de educação física que não tem essa capacidade? É uma outra leitura da profissão, né? E aí a gente começou a fazer isso. Num determinado momento, nós tínhamos saído da máquina pública e eu falei, olha, está na hora da gente internacionalizar. Porque nós somos referência na área de esporte e sociedade. Nós somos muito melhores do que os europeus, nós somos muito melhores do que os americanos. Nós temos um concorrente forte. Conta, Sérgio, para quem está assistindo, aquela história que você contou aqui no bastidor, sobre quando você teve uma conversa, acho que foi na Síria, se eu não me engano, que você contou como é que era o sistema aqui, e que ele achou um sonho. Foi, não, é porque, assim, eu ia falar agora o seguinte, quem consegue ficar perto da gente são os colombianos. São colegas muito próximos, porque a Colômbia deu uma volta por cima nos problemas que nós temos aqui. E aí, como nós temos um país que tem muito dinheiro e é muito desigual, quando um alemão tem que estudar isso, a Alemanha é rica, mas para ele estudar, ele tem que pegar um avião e vir para cá, ou para a África. A gente estuda isso na Castelo Branco, atravessa a linha do trem e a gente está na Vila Vintém. A gente estuda isso na UFRJ, atravessa o canal e está na Maré. Então nós temos o laboratório colado na gente ali. Então isso nos dá oportunidades de estudo muito firmes. Eu comentei sobre a Universidade de Notre Dame, aqui faz parecido conosco no Líbano. E quando eu conto para eles, quando eu contei para o responsável, um professor, infelizmente está me falhando a memória aqui, mas um colega muito competente e sensível, quando eu contei para ele como é que o sistema é no Brasil, ele falou assim,
mentira, você está exagerando. Eu estava com outro professor, né, também daqui, e os alunos, né, que eles rodam com a gente aí, você está exagerando. Eu não estou exagerando. É assim, rapaz, isso é um sonho. O sonho é esse. Aqui no Líbano, as pessoas vêm, fazem uma disciplina, anatomia, eles gostam bastante, e depois eles saem por aí dizendo que tem formação universitária. Era a história do bancário, né? Exatamente, pode. Não há repressão, não há sentido nessa repressão. Pode. Então, nós decidimos fazer isso. Esse professor estava conosco, por quê? Porque nós fomos estudar esses parâmetros na fronteira da guerra em atividade, porque nós só... Isso você com um grupo de alunos? Grupo de alunos e um professor chamado Bruno Castro, né, que dirige o Colégio Santa Mônica hoje e que é colega nosso, da Castelo Branco e muito meu amigo. Ele foi comigo nessa missão, com um grupo de alunos também. Então nós vamos em todos os lugares. Nós passamos 2 anos pesquisando e juntando dinheiro para passagem. Eu tenho um aluno que junta de moeda de R$1. Ele junta de moeda de R$1, ele tem um pote enorme, ele vai enchendo de moeda de R$1. E a gente vai para todos os lugares desse jeito. Se junta o dinheiro da passagem e se faz os estudos. Enquanto se está fazendo isso, nós nos comunicamos com os nossos colegas nesses lugares e estabelecemos conexões. Então, quando nós chegamos nesses lugares, como é o caso desse professor lá, nós já somos recebidos por esses grupos, pelas instituições, e já vamos com um roteiro acadêmico muito rígido, que não dá tempo para nada. Nós já chegamos com um monte de coisa para fazer, porque nós precisamos coletar todo aquele material e trazer para cá, para poder fazer com que isso vire a produção acadêmica que é necessária. Aqui, assim, quando nós fomos para a África, né, nós estávamos estudando a importância do processo de colonização do Rio de Janeiro. Passou muito do Rio de Janeiro pelo grupo Banto, do grupo étnico Kikongo, que se divide em Umbundos e Kimbundos. A maioria dos africanos que foram sequestrados para servir aqui como escravos, né, foram sequestrados dessa área. Então nós estudamos tudo o que acontece aqui e depois nós fazemos a regressão histórica e vamos buscar esses grupos da maneira em que eles estejam mais próximos do momento em que eles foram sequestrados para vir para cá. Isso significa, por exemplo, estar no interior de Angola. Nós fomos bem para dentro, a área do rio Catundela, aonde lá não existe miséria, existe a questão tribal. E as tribos estão muito parecidas com a época o que nos obriga, no caso de Angola, nós não tivemos que estudar idioma nenhum, porque Angola fala português, mas nós tivemos que estudar o dialeto, o quimbundo. E quando a gente chega nesses lugares falando, como foi o caso do Haiti, o crioulo, como foi o caso de Angola, o quimbundo, as pessoas têm muito respeito por nós. É um cuidado diplomático que faz muito sucesso. Os sobas, os chefes das tribos lá, nos trataram. Teve poxa, me tratou igual um filho, porque eu cumprimentei ele, me desculpei em quimbundo por não poder falar tudo em quimbundo. Então a gente estuda muito isso, como agora nós estávamos estudando o iorubano, nós estamos a caminho da África novamente por um outro veio de estudos. Mas, assim, esses estudos às vezes são pitorescos, embora sejam importantes. Então, por exemplo, o que seria a estética brasileira o que seria uma academia sem o cuidado de se buscar uma bunda bonita, né? Isso não existe. Como objetivo, né? O objetivo é isso, o resto está na órbita, né? O resto está na órbita. Um aluno meu, um tempo atrás, falou assim: pô, professor, mas a gente, os homens, não vão, eles vão para o tórax. É verdade, com qual objetivo? De arrumar alguém com uma bunda bonita. Então tudo gira em torno da bunda. Esse termo, a bunda, a maioria das pessoas conhece a história, mas aqui no Rio, eram os grupos, eram os povos bundos. Quando passava um homem, era um sujeito bundo, do povo bundo. Quando passava uma mulher, era uma mulher do povo bunda. O povo daqui, já acostumado a olhar, em primeiro lugar, porque nessa região as mulheres têm um glúteo específico, a parte superior é mais, as mulheres brasileiras têm muito disso. E por isso, por exemplo, uma criança, fiquei um tempo bom na África, não existe pegar um bebê assim, não existe. Os bebês só vão aqui atrás, sentados em cima do glúteo
da mãe. E isso aqui, assim, como se falava, como eram bonitas, né? Olha só que bunda deixou de ser a mulher como um todo e passou a ser o glúteo. Quando nós chegamos na África, eu estava numa das cidades de Benguela, para entender mais ou menos como é que é o nosso estudo, né? Fica um grupo aqui nos acompanhando com pesquisa e segurança o tempo todo. Monitorando, né? Monitorando. Tem um plantão aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, enquanto a gente está fora. O tempo todo a gente troca. Isso vai desde segurança até a questão das tarefas acadêmicas. Então eu estava fotografando o porto de onde saíam as pessoas para vir para cá em Benguela, que era um dos mais importantes na época das atividades escravocratas, e vinha uma menina com o seu filho aqui atrás, elas andam com muita coisa na cabeça, elas têm... E ela começou a tirar um lenço, uma canga que elas usam para quase tudo, inclusive para botar nas costinhas do bebê, só que ela só se inclinou um pouquinho e ela começou a tirar. Eu falei assim, esse menino vai cair. Vai cair. E ela tirou, e o garotinho, que devia ter uns 2 anos, caramba, ali ele ficou, ela foi, se ajeitou. E aí me chamou a atenção aquela relação dele com o glúteo, com a bunda dela. Ficou como apoio, né? Eu fiquei, e aquilo é muito freudiano, porque assim, a gente tem interesse sexual por aquilo que a mãe da gente apresenta pra gente, né? O ventre, o seio. E no caso do Brasil, a bunda, que não acontece assim em todos os lugares do mundo. Você não chega numa academia coreana e vê o leg press com a importância e o status que ele tem no salão de... Então, esse tipo faz parte da cultura e da inserção social. Eu mandei para cá, olha, dá uma olhada nisso aí. E aí acharam, numa Playboy, a primeira Playboy, um artigo do Gilberto Freire, do Casa Grande Senzala, falando exatamente sobre isso. Então, isso deu origem a um artigo bastante forte, porque a nossa questão é imediata. Por isso que nós não somos historiadores, nós não somos antropólogos. Como é que a gente traz isso para a educação física? A relação do fitness com esse modelo estético é absoluta. E nós escrevemos sobre isso. Aí as pessoas começaram a dizer aqui no Conselho que eu tinha me especializado em bunda. Isso deu alguns problemas domésticos na época. Eu imagino que sim. E as pessoas falavam isso em público. Né? O Hernani brincava e falou assim, eu passei a minha vida inteira achando que eu entendia de bunda, mas agora o Sérgio Tavares virou um especialista, ele é um consultor. Isso me deu uns problemas na época, porque era uma coisa muito acadêmica, mas também muito pitoresca. Porque quando você... a gente que está assistindo dá para entender perfeitamente a sua fala. Se a gente fala de corpo, ele vem de algum lugar, ele tem alguma influência genética, cultural, inserção social. Então, realmente é uma nova leitura que você traz. Eu acho que talvez toda a base venha daí, né? Toda a base venha daí. Ó, a gente está quase indo para o final, mas a gente ainda tem mais coisa. Fiquem aí. Sérgio, é tanta história, porque eu queria, se eu tivesse o direito, eu ia pedir assim, vamos gravar 10 horas de programa, a gente solta 5, mas não tem como. Eu queria que você falasse um pouco, Sérgio, que eu acho que a gente iniciou o nosso bate-papo dizendo que a educação física ela se entrelaça em toda a sua vida. Mas, para quem te conhece, ou para quem se jogar no Google vai achar muita coisa, eu acho que a Castelo também, ela vem, né, na tua vida de uma forma muito forte. Então, a gente vai indo para o finalzinho, mas eu não queria deixar de te perguntar e deixar de te pedir para falar um pouco de como você se sente com a tua trajetória, com tudo que a Castelo faz parte da sua vida, e como é que você vê essa relação de construção longínqua, né? Porque quem fala em Castelo lembra de Sérgio Tavares, não tem jeito. Sim, é a minha casa. Eu fui muito bem tratado pelo mercado, eu tive convites muito, muito sedutores, pelos quais eu sou muito grato. Alguns bastante recentes, mas a Castelo Branco é a casa mesmo, onde isso tudo aconteceu, né? Nós estamos falando agora de uma disciplina, mas o nosso atual presidente, por exemplo, influenciou muito o que hoje eu faço talvez com mais força, que é ligar esses assuntos à questão dos esportes, a linguagem dos esportes na natureza. Então hoje a disciplina é tratada com muita firmeza dentro da casa, e foi mais um capítulo que a Castelo Branco desenvolveu, inclusive quando o professor Rogério era professor de lá. Eu sou sucessor dele nesse assunto. Então, são vários assuntos, vários ciclos de envolvimento, o empreendedorismo com a empresa Júnior, a história da educação física. Você vê, a gente, quando estava fazendo esse estudo, eu botei na cabeça que nós iríamos visitar todos os sítios que eu falava na aula.
E um dia houve uma oportunidade na economia do Brasil, em que a gente estava 2 por 1 pelo dólar, e nós juntamos um grupo de 9 alunos e fizemos um mochilão pela Europa inteira. Nós fomos na Europa histórica, né? Então nós fizemos Itália, nós fizemos Grécia, nós fizemos Alemanha, nós fizemos Inglaterra. Com os meus alunos eu fiz isso. Né? Quebrar as paredes, né? Assim, que esses meninos, eles não são ricos, entendeu? Eu tenho alunos que moram na Maré, eu tenho alunos que todos eles moram no subúrbio. Nenhum deles pode pegar um dinheiro e fazer isso por lazer. E aí, assim... E você oportunizou isso na construção acadêmica deles. Para eles e para mim. Sim, que aí verdade. A gente está indo para o interior da Inglaterra para ver o lugar onde o esporte nasceu. O esporte, ele nasceu em um lugar, no interior da Inglaterra, numa cidade chamada Rugby. Mas aí a gente está no trem que vai para lá e o garoto fala assim, professor, que a Inglaterra é um frio que a gente não imagina o que é, né? Aquela coisa assim, o clima da gente não existe lá, e de lá não existe aqui. Mas aí eles começaram a ver as vacas com casaco, e eu falei assim, professor, olha só, tá ruim para ela, imagina pra gente, a gente vai ter que fazer isso nesse dia, a gente estava com 4 graus negativos e um vento muito forte, mas a gente estava indo num lugar que nenhum pesquisador americano tinha ido ainda, para pegar o primeiro bloquinho de regra que foi feito, no primeiro lugar onde a regra foi aplicada no esporte pela primeira vez. Então, assim, isso é aluno da Castelo Branco, é professor da Castelo Branco. Eu conheci isso e conheci o país mais pobre do mundo, onde as pessoas não têm... A nossa referência de pobreza é o lixão, é a favela. O ser humano vai muito mais baixo do que isso, vai muito abaixo disso. E quando eu vi o que o ser humano, eu achei que a gente podia projetar isso. Não adianta eu contar para as pessoas aqui, contar para você o que é o Haiti, porque por melhor que seja a minha capacidade de expressão, o cheiro não vai estar aqui, a energia não vai estar aqui, a tensão não vai estar aqui. Mas eu fiz isso com os meus alunos, que num determinado momento, na fronteira, porque nós entramos por um outro país, nós entramos pela República Dominicana, e assim, aí entra a Polícia Especial do Haiti de fronteira no ônibus, procurando a gente, né? E assim, quem são os brasileiros? E o francês... que a gente estuda, porque todos os lugares que nós vamos passam um ano estudando o idioma local, né? E assim, ficar nervoso com uma língua estrangeira é uma coisa muito ruim, né? Sem nervoso já é? Imagina, entra num grupo então. Na área neutra entre os dois países, entre o grupo de balaclava, entre assim, cadê os brasileiros, e eu me identifiquei, parte dos meus alunos tatuados, que o grande lance é o tráfico de drogas, e aí o que vai acontecer aqui? Aí entram as pessoas para defender, será que eu vou conseguir chegar ali na fronteira, será que eu não vou? E isso tudo vivendo com os alunos, imagina a gente conseguir, dentro da segurança, porque eu fui salvo pelo documento que eu tinha da universidade, mostrei onde eu estava, o que eu estava fazendo, de onde eu vinha. Ou seja, se não tivesse essa preocupação de estruturação... A instituição onde eu estava, dentro do Haiti, como foi feito. Então, hoje, nós fazemos isso em outras frentes, mas nós continuamos fazendo. A casa continua sólida, a casa acaba de se reorganizar em torno da área de saúde. Então, foi importante essa universidade. E que universidade é essa? Foi a primeira universidade fundada. Nós não somos uma universidade na Zona Oeste. Nós somos a universidade da Zona Oeste. Nós fundamos uma universidade, mais ou menos naquele período, de regulamentação também. Era um centro universitário, antes foi faculdades integradas. Nós fundamos uma universidade na Zona Oeste, no maior enclave social que o Rio de Janeiro tem. Porque quando você junta IDH e densidade demográfica, você vai aqui mais para cá, Zona Oeste, você tem o IDH baixo, mas a densidade também é baixa. Você vai para a Zona Sul, o IDH é alto, a densidade é alta.
a densidade é alta. Quando você vai para Realengo, Bangu, aquela área ali, você tem o IDH lá embaixo e altíssima densidade demográfica. As demandas sociais daquela região são muito latentes. E nós fundamos uma universidade ali. Então, essa universidade mostra a sua força não só na educação física, mas dentro da educação física, ela foi um núcleo importantíssimo para que nós pudéssemos ter a profissão andando como andou, porque ali é o tempo todo no sentido figurado da guerra. É a guerra o tempo todo. A Castelo Branco, ela é uma trincheira acadêmica. Nós ali estamos no meio do laboratório. E essa história toda, para mim e para os meus companheiros que estudamos lá, que trabalhamos lá, que passamos por lá, que frequentam a casa, tem toda uma dimensão. Então eu tenho muito orgulho de ter o meu nome associado a Castelo Branco, que é uma grande casa, com a família Gissoni tendo na nossa lembrança a professora Vera, hoje o Marcelo Gissoni à frente da instituição, permite que esse tipo de movimento seja feito, né? E o CREF é tão próximo da gente. Acho que desde a regulamentação, né? Sérgio, para a gente começar a finalizar o nosso bate-papo, eu queria você como referência, né? Você é uma referência de educação física, como referência acadêmica, inclusive. Queria que você pudesse dar um recado e até a tua visão sobre esses novos profissionais que estão indo para o mercado. O que você daria de conselho? O que você daria de porque você está próximo aos seus alunos, mas a gente sabe que o mercado, né, de construção profissional é muito grande, né? Então, o que você pode deixar de palavra como conselho para essas pessoas que estão vindo aí para o mercado de trabalho? Não, eu acho que os ciclos são importantes. Quem está nos ouvindo hoje precisa entender que a oportunidade dessa conversa é a oportunidade de falar a respeito de um determinado ciclo. Um determinado ciclo. O nosso prazer hoje é poder ver aqueles que nos sucedem. A nossa expectativa está toda em cima de ver o que quem está entrando hoje vai fazer com o que nós fizemos. Como vocês vão fazer para chegar aonde nós não chegamos? Porque o coração do professor, ele está voltado para uma lógica muito clara. Se fosse para vocês fazerem o que nós fizemos, não valeria a pena. É importante a renovação aparecer na obra. É importante que o Brasil tenha uma educação física diferente, como foi no nosso caso. Nós apresentamos para o Brasil uma educação física diferente, mas nós sucedemos um grupo que tinha feito coisas muito importantes também. É importante que esse grupo que está hoje à frente das possibilidades de futuro que esse país tem, apresente a contribuição real que a educação física pode fazer em cada uma das suas trincheiras. Na escola, nas academias, no centro de saúde, na rua, nas praias, aonde tem o movimento consciente, o movimento que só o ser humano pode fazer e pode entender. Isso tem que estar à disposição para esse novo momento histórico do qual vocês estão participando e que nós temos o direito de contemplar depois de tanta guerra. Eu acho que é isso. Sérgio, olha, que gratidão, que aula, né? Como é bom ter você aqui, como é bom poder escutar um pouco da tua trajetória. Lá no início eu disse que ia ser só um pouquinho, porque a gente precisaria de mais tempo para a gente conhecer mais, mas é muito importante, né, que você tenha tido esse momento de contar um pouco do que você batalhou, do que você construiu, de como se construiu, né, do menino que tinha o sonho de ser técnico de vôlei, para um cara que militou e trabalhou. E aí eu comecei discordando de você e vou finalizar discordando de você. Nunca foi sorte, sempre foi sua competência, sempre foi a sua energia. E eu, como profissional de educação física, quero te agradecer por tudo que você fez pela minha profissão e pela sociedade. Eu te passo a palavra para poder se despedir do pessoal. Eu quero agradecer pela oportunidade que me foi dada aqui. Eu nunca tinha feito isso. Nunca precisou. Então, hoje, conversar com vocês a respeito dessa trajetória foi um exercício, foi uma experiência humana muito forte. Foi um exercício íntimo muito forte, muito bom. Não é? Que bom que foi me dada essa chance, que bom que está registrado. Isso vai me ser muito útil. Eu agradeço muito pela oportunidade, muito mesmo, pelas palavras, pela oportunidade, e agradeço pelo que o CREF 1 vem fazendo.
em nome de tudo que foi construído aqui. É uma casa muito importante. Muito, 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 muito obrigado a todos. A todos que me receberam aqui, a todos que estão me ouvindo. Muito obrigado. Tenho muita gratidão por tudo. Muito obrigado. Nós também temos por você, Sérgio. Gratidão por tudo que você fez pela sociedade e pela educação física. E com vocês, a gente se vê semana que vem. Até lá.